mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Para ser um servo de Cristo, é preciso ter fé no Senhor. Uma vida de amor consagrada, sob as bênçãos do bom Redentor. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Uma boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Uma noite chuvosa aqui no Rio Grande do Sul, uma noite fria, mas com a graça de Deus temos a oportunidade, a possibilidade de estarmos aqui reunidos para, assim, juntos meditarmos também na palavra do nosso Deus. A saudação especial também a todos os que nos visitam nessa noite, que se unem a nós, então, de outras localidades. Quero saudar a Hildegard Martins, presidente do Departamento de Servas aqui de Lajeado. Amanhã temos reunião, certo, dona Hildegard? 14h30 aqui no pavilhão da nossa congregação. Nosso estudante de teologia, o Diego Rafael Rodrigues, curtindo férias, né, Diego? Hoje, então, estivemos juntos em Forquetinha, no Bauerec. Olha só, o Diego conheceu hoje o Bauerec, em Forquetinha. E estamos aí, certo, Diego? Então, ele curtindo férias e também conosco aqui também na congregação, né, como nosso P, né, fazendo práticas aqui na congregação. Saudação aí ao Valdecir Machado Rodrigues, o pai do Diego. A Veridiana Schneider, olha, desejando um ótimo estudo bíblico para todos. Grande Astor da Silva. Boa noite, Astor. Forte abraço para ti. Acho que agora os abraços já podem ser um pouco mais fortes, né? Bom te ver aqui participando do estudo nesta noite. Nosso guerreiro, né? Então está em recuperação. Adelar Freeling, também boa noite. Ele saúda a todos, a Gessi Folmer. Que bênção, né, dona Gessi? Juntos aí reunidos. Olha a Jurema lá em Porto Alegre hoje, né, Jurema? Ela e a irmã participando, um abraço, Deus abençoe aí, dona Jurema, a senhora. Vamos lá, fé, coragem, um dia de cada vez, vamos que vamos. Seu Desmar Dente, família, a Márcia Ritter, Célia Becker, boa noite. A Márcia Elisa Daman, olha que bênção, Márcia, então juntos, né? Ela lá de Bento Gonçalves participando conosco hoje, né? Edi Schmeier, a Hilga Ferrari também, olha, muito bem-vinda, dona Hilga. Agnes Mantai, né? Que bênção esse pessoal aí, né? Bom estarmos juntos. Egon Cel, lá de São Lourenço, sempre bem-vindo, seu Egon e família. Ivete Pou, né? Muito bem, estamos aqui. Também a Márcia Bonenberg, hoje junto da dona Orquelina, o seu Hugo, o Carlos, certo? Eu acho que deu certo o plano aí de participarem juntos do estudo. Um forte abraço para vocês. Vamos com Jesus e vamos bem aí, especialmente dona Orquelina, né, que está em recuperação, né? Vamos lá, né? Jesus está contigo, dona Orquelina, e ama muito. Marlene Eliane Schneider, também um abraço, boa noite a todos vocês, seu Marino e família. Ainda destaco aqui a presença também do seu Leomar Forpagel, né? Forte abraço, Leomar. E também esposa, né? Deus abençoe vocês, Cristiane Neufeld, também de Pelotas, muito bem-vindos. Aminda Farias Radins, de Xangri-Lá, olha só que bênção, né? Ainda destaco, né, a Silvia Raunstein, certo? Edila Arendt, lá de Mato Leitão, Noeli Horn, também, de Antônio Prado, Rio Grande do Sul, o Marco Bush, boa noite, Marco. Arno Piper, de Jaru, Rondônia, olha seu Arno Piper. Tive o prazer de conhecer seu Arno e família lá em Ariquemes, né?
É lá onde é que o Gabriel Hartmann está fazendo então um estágio, certo? Seu Arno e família, forte abraço, satisfação termos conosco, né? Agora nos conhecemos pessoalmente, né? Lá de Ariquemes, Rondônia, onde tivemos o prazer, o privilégio de estar lá e conhecer Rondônia, né? Estar lá junto daquele povo também abençoado por Deus, uma terra rica e abençoada por Deus. Deus continue abençoando e fortalecendo esse povo maravilhoso lá da Rondônia, que a gente teve o privilégio então de participar, especialmente aí o seu Arno Piper de Jaru, Rondônia. Um abraço para o senhor e para a sua família. O André Contes também, bem-vindo. É bom estarmos juntos. Ok, gente, então nós nesse momento inicial queremos falar com o nosso Deus em oração. Convido você aí na sua casa, nós então orarmos juntos então neste momento. Sintam-se todos abraçados, cumprimentados, todos que se unem a nós nesta noite para mais um estudo bíblico da Se Cristo Lajeado. Então juntos vamos orar então ao nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos neste momento aqui juntos te render graças, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus grande no amor, na misericórdia, um Deus que não achou demais enviar o Seu Filho Jesus aqui em sacrifício para nos salvar. Jesus nos trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, a certeza do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua presença em todos os dias, em todos os momentos. Te agradecemos, enfim, ó Deus, por tudo que Tu tens feito por cada um de nós e porque Tu nos permites essa oportunidade de encontro e estudo na Tua santa palavra. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé. Colocamos diante de Ti a vida, ansiedades, preocupações e sonhos e Te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Que seja tudo para a Tua honra e glória, o nosso bem e o bem do nosso próximo. Te pedimos pelos idosos, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos atribulados. Te pedimos especialmente por aqueles que caminham sem Jesus, sem a salvação, sem a vida eterna, sem a condição de Teus filhos e Teu povo. Senhor, sê misericordioso para com todos e conceda todas as oportunidades possíveis para que Teu Santo Espírito possa agir no coração de todos. Enfim, Senhor, abençoes aqui todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Abençoes também todos os que se unem a nós nesta noite de estudo bíblico dos diversos lugares. Tu sabes, Senhor, do que se passa no coração e na mente de cada um. Enfim, ó Deus, colocamos tudo diante de Ti e Te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Que seja tudo para a Tua honra e glória, o nosso bem e o bem do nosso semelhante. E que, fortalecidos na fé, cresçamos também nos frutos da fé, diante de Ti, diante do nosso semelhante. Em nome de Jesus nós oramos e nas Tuas mãos nos colocamos. Amém. Queremos cantar mais um hino do Inário Louvai ao Senhor. Então, neste momento, o hino 162, quem possui seu inário, ou cantemos de cor, Amarás o Senhor teu Deus, o hino 162 do Inário Louvai ao Senhor. Um belo hino de louvor, adoração ao nosso Deus, e que fala do grande mandamento que nós como cristãos temos, né? Bom, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Deus, bem preciosa.
Muito bem. Saúdo ainda neste momento também a Clarice Fac, né? Um abraço, dona Clarice. Bom estarmos juntos. Ilse Miller, a Eliane Rodrigues, Cristiane Neunfeld, bom, de Pelotas, já tinha destacado, né? Ok. Bom, Deus abençoe a todos. Então, nós seguimos agora, nesse momento, com o estudo. O estudo, nós usamos, então, aí a temática da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, então, para este ano, né, que nós estamos seguindo, né, o estudo de número 6, onde temos o tema, né, Vivendo em Cristo e Servindo ao Próximo, ou seja, vivendo em Cristo e servindo, então, ao próximo. Nós temos a introdução do estudo e convido nesse instante, então, a Luíse para ler para nós a introdução do estudo, então, desta noite. E tem o tema, né, Vivendo em Cristo, Servindo ao Próximo. Quando vemos documentários de civilizações antigas ou lemos sobre mitologia, não raro nos deparamos com a prática de sacrifícios humanos em rituais religiosos. Em A Ilíada, por exemplo, Agamenon quer partir para a guerra contra Troia, mas não pôde pôr sua esquadra na água, porque os ventos não lhe são favoráveis. A saída para mudar essa sorte é aplacar a ira dos deuses, algo que exige o sacrifício de sua própria filha. Ao lermos esse tipo de literatura, ou conhecermos sobre rituais de derramamento de sangue em alguma cultura antiga, é possível que pensemos que isso era coisa de sociedades primitivas, não tementes ao verdadeiro Deus. Qual a nossa surpresa quando chegamos à segunda metade dos evangelhos e, de certa maneira, vemos uma narrativa semelhante? Se Deus é um Deus de amor, diferente dos deuses sanguinários de Homero, por que Jesus teve que passar por tudo o que passou no final do seu ministério? Ok, muito bem, obrigado, Luíse, que está nos assistindo aqui no estúdio da congregação. O que o sacrifício de Jesus, então, significa para você hoje? Houve, então, a pergunta se Deus é um Deus de amor, diferente dos deuses sanguinários de Homero. Porque Jesus teve que passar por tudo o que passou no final do seu ministério, certo? Então, diferente aí das mitologias e histórias, né? Por que Jesus, então, precisou fazer o que fez, certo? E o que o sacrifício de Jesus significa para você hoje? Bom, convido você a pegar aí a sua Bíblia e abrir ela, então, em Marcos capítulo 10, o versículo 35 ao versículo de número 45. Eu leio nesse momento, então, o texto diante de vocês, então, nesse momento. Então, Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao versículo, então, de número 45. Marcos 10, 35 a 45. O pedido de Tiago e João. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos? Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi Deus quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Até aqui, então, a leitura do Santo Evangelho, né, que é a base
para o estudo, então, desta noite, onde temos como título, então, o pedido de Tiago e João. Lembram do pedido deles? Qual foi o pedido deles? E lembram do que Jesus disse? Até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Certo? Então, mitologias são apenas mitologias. Agora, aqui nós estamos falando de realidade. Aquilo que realmente foi necessário, aquilo que foi realmente preciso, né? Ou seja, uma história real, uma história verdadeira. Então, por que é que Jesus, ou seja, por que esse Deus de amor, né, permite o seu Filho Jesus passar por tudo isso? Para salvar muita gente, para dar a sua vida para salvar muita gente. Bom, já podemos dizer já de início, porque o ser humano por si não teria como cumprir os mandamentos, satisfazendo a sede de santidade de Deus. Então Jesus foi santo por nós e cumpriu todos os mandamentos. E ele não poderia, ou seja, nós não poderíamos, né, cumprir a justiça, satisfazer a justiça de Deus, porque se Deus que é amor, além de ser santo, ele também é justo. Uma vez que há pecado, tem que ter castigo, e cada pecado tem o tamanho de Deus. Então Jesus tinha que ser Deus e homem para dar um pagamento no tamanho de Deus e por nós poder dizer lá na cruz está consumado. Então, por que é que Deus no seu amor então permitiu Jesus fazer o que fez? Para nossa salvação. Agora nós avançamos no próprio livrete aqui na página, aqui tem o livrinho, página 46, compreendendo então o texto, né? Então eu dei assim uma pincelada então sobre o assunto, né? Um resumo sobre o assunto. Agora vamos ao versículo 38. Luiz, tenha a bondade de ler para nós o comentário do autor do estudo, então, dessa noite. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Na tradição hebraica, a palavra cálice se referia ao justo julgamento de Deus contra o mal. O mal não pode ser jogado para debaixo do tapete. Alguém precisa pagar. As culturas antigas, de certa forma, entenderam a ideia da justa ira de Deus, da dívida e da justiça. Porém, nunca imaginariam que Deus faria o pagamento no lugar deles, assumindo a conta e se sacrificando no lugar de cada pecador. É isso que a imagem do beber o cálice significa. Jesus está dizendo: eu farei esse pagamento. Eu serei condenado para que vocês não sejam. Eu me encarreguei de lidar com a ira santa e justa de Deus para que vocês não tenham que fazer isso. Uma questão bem importante aqui também, né, que eu destaco, né, diante disso, lá diz, vocês, de fato, Jesus disse, lá no versículo 39, ele disse o seguinte, eles disseram, por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram, podemos. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. O que o texto também está chamando a atenção aqui? Sobre a trajetória, né? Sobre os sacrifícios, né? Sobre os sofrimentos, ou seja, o caminho, trilhar do caminho, ou seja, no caminho eles beberiam do cálice e também seriam batizados como Jesus foi batizado, ou seja, passariam por tribulações e aflições. Isso Jesus também está dizendo aqui. É a trajetória. Agora vamos adiante aí. Acho que é um assunto bem interessante para a gente refletir, né? Tem coisas que só Jesus pode fazer e tem coisas que também são pertinentes e que nós cristãos, como cristãos e povo de Deus, também vamos enfrentar ora aqui neste mundo. É isso que o texto está dizendo, então, para nós, certo? E o versículo 40, ali Jesus diz, mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar-se à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Ou seja, a honra e a glória Deus vai dar a quem quiser lá no céu. Isso vai depender do quê? A salvação é por Jesus, mas nós também sabemos que ao que mais é dado, mais será cobrado aqui nesse mundo. Existem graus de condenação no inferno, existem graus de glória também no céu. É um assunto interessante e nós podemos lembrar o seguinte, sim, mas o céu é o mesmo para todos, sim. Mas quanto mais frutos a partir da fé cada um produziu, ou seja, quanto mais serviu,
Ou seja, quem são os mais importantes, de acordo com os textos lidos? O texto do Evangelho. Aqueles que mais servem. Ou seja, essa honra e glória vai ser dada, né, a partir da fé em Cristo, aqueles que mais serviram. Bom, ninguém serve a Deus se não for a partir de Cristo. Não existe servir sem Jesus. Então, a partir de Jesus tem os frutos da fé. Então, quem mais frutos produziu a partir da fé, maior a honra vai ser lá diante de Deus também no céu. O autor do estudo, ele comenta o versículo 45, né? O 45 diz, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, Luiz, tenha bondade. Dar a sua vida em resgate. A palavra grega usada por Marcos significava a ação de comprar a liberdade de um escravo. O resgatador era o sujeito que trazia um pagamento considerável que seria dado em substituição à dívida do escravo. Note que a escravidão com a qual Jesus estava lidando era em escala cósmica de toda a humanidade. O pagamento também seria cósmico, seria de uma proporção gigantesca. Por muitos, Jesus veio ser um sacrifício substitutivo, no sentido de estar no lugar de alguém. Ok, agora refletindo então sobre o assunto, que visão de reino de Deus, né? Os irmãos Tiago e João ainda cultivavam dentro de si. O que eles pensavam sobre, né? Qual era o pensamento sobre reino, sobre hierarquia, status? Bom, está claro para nós que não era o fato de servirem, né? Os que mais fossem servir seriam os mais importantes no reino dos céus. Porque aqui nesse mundo a gente sabe que os mais importantes são aqueles que têm mais pessoas ao seu dispor e ao seu serviço. Essa é a hierarquia no mundo, a gente pensando, por exemplo, desde uma empresa, um país, né? Ou seja, os mais importantes têm mais servos ao seu dispor. Então esse era o pensamento que dominava Tiago e João quando eles falaram com relação a Jesus, pensando também no reino dos céus. E lá nos céus, os mais importantes, né, não são aqueles que têm mais servos ao seu dispor, mas aqueles que mais serviram. A exemplo do próprio Senhor Jesus, que serviu para salvar a todos. E nós, a partir do serviço de Deus, da salvação de Deus em Jesus, né, os que mais servem, ou seja, brilharão como as estrelas no céu. Com certeza, tem o seu destaque lá na eternidade, então, com Deus. A salvação é por Jesus, mas quanto mais frutos produzirmos a partir da fé, maior a honra, maior o destaque também lá no céu, diante de Deus. A segunda questão, que valores Jesus virou de avesso então na cabeça dos discípulos? Justamente essa questão que acabamos de destacar, né? Ficou escancarado e evidente de que os mais importantes para Deus são os que mais servem, não os que mais são servidos. Em que sentido é a morte de Cristo o servir mais extraordinário de todos? Bom, lembremos que Jesus, para ser Salvador, tinha que ser Deus e homem. Interessante, essas perguntas sempre voltam à tona quando a gente vai falar sobre isso. A gente facilmente poderia incorrer no risco de dizer assim, eu poderia me salvar a mim, ou pagar os meus pecados. Não, não há como. Porque o Salvador, ele tinha que ser Deus para expiar a ira, ver a nossa conta, né, vencer o pecado, a morte e o diabo. Por que ele tinha que ser homem? Para assumir o nosso lugar na lei, né? E também diante dos pecados, satisfazendo a sede de santidade de Deus e a sede de justiça. Esse Deus que é amor, ele também é santo e justo. E criou nós santos e justos, e ele espera que justamente isso aconteça, né? Ou seja, que nós sejamos santos e estejamos diante da sua justiça, ou seja, tendo a situação resolvida diante de Deus. E Jesus resolveu a situação, porque é o mais extraordinário de todos, né? Então a gente entende e sabe que cada pecado nosso é contra Deus cometido. Não importa em pensamentos, palavras e ações diretamente ao próximo, diretamente a Deus, ou como for. E ele tem o tamanho de Deus. Então Jesus tinha que ser Deus e homem. Ou seja, ele tinha que ter as duas naturezas para realmente dar esse sacrifício, ou seja, esse preço. Jesus, ele é extraordinário, né? Então o seu servir é extraordinário. E quando ele serve por todos nós. Ou seja, isso é mais que o universo. É a grandiosidade de Deus que se dobra, né, e resolve um problema. Como Deus e homem, então ele serve e resolve a questão da santidade, nos tornando santos diante de Deus e pertencentes à Santa Igreja Cristã Comunhão dos Santos,
né? Porque também não há mais pecado, ou seja, somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Em Jesus nós somos justos, salvos, perdoados. Lamentavelmente não deixamos de pecar, mas vivemos na certeza da graça e do amor de Deus então em Jesus. Considerações então para a vida. Luíse, tenha bondade. Marcos 10, 35 a 45 é sobre o significado da morte de Cristo, ou seja, o sacrifício dele em nosso lugar. Como essa morte nos afeta? Em primeiro lugar, ela resolve nosso maior problema existencial, porque através dela Deus nos perdoa de todo o pecado e nos salva do castigo eterno. O evangelho do perdão de pecados pela morte de Cristo é poder de Deus, é o nosso bem mais precioso. Além disso, primeiro, a cruz de Cristo gera humildade. Ela nos autoriza a sermos felizes e agradecidos com as oportunidades pequenas, aparentemente sem glória, de servir a Jesus. É uma humildade que nos livra da crítica excessiva e da arrogância. A cruz aniquila qualquer nariz empinado. Essa humildade nos permite descansar um pouco também, relaxar, rir de nós mesmos, não pegar tão pesado, depender da graça no nosso dia a dia. Segundo, a cruz de Cristo confere significado ao nosso sofrimento. Ela é compartilhada pelos seguidores de Jesus, não no sentido de que eles morrerão pela humanidade, mas de que terão que passar por sofrimentos e perseguições. Até a volta de Cristo, os cristãos passarão por aflições, seja porque compartilham a realidade do mal do mundo, seja porque são particularmente atacados em sua fé. Terceiro, Jesus propõe um modelo de ação para a nossa vida em sociedade. Os discípulos ficaram indignados porque João e Tiago tiveram a audácia de pedir por lugares de destaque ao lado de Jesus. Ele, no entanto, diz: "Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros." Do que Jesus estava falando? Ele estava falando sobre como a maioria das pessoas tenta influenciar a sociedade. Como? Dominando os outros, prevalecendo sobre os outros, exercendo autoridade através do poder e do controle, através do dinheiro, das conexões, dos atalhos. E o que Jesus lhes diz? Com vocês não seja assim. A minha morte não lhes permite que vocês tenham uma vida na igreja desconectada da vida fora da igreja, uma aparência de servo nos domingos e uma atitude opressora e tirana de segunda a sexta. Jesus não chama seus discípulos a se omitirem ou a se retirarem da sociedade. Podemos e devemos participar, mas o caminho é o caminho do serviço. Quando você estiver na posição de liderar, de influenciar, de lutar por uma causa, opte pelo caminho da cruz, que vence não forçando, não constrangendo, mas sensibilizando, convencendo pelo amor. Isso vale para as atitudes individuais na vocação de cada um e para a nossa ação coletiva como igreja. Jamais devemos, seja como filhos da luz, seja como povo da cruz, buscar quaisquer privilégios ou posições de autoridade através da força, do poder, de articulações políticas ou sociais ou de revoluções armadas. A marca da cruz demanda que sigamos a proposta de adesão voluntária, pacífica e espontânea, da vitória merecida, do diálogo, da grandeza moderada. As pessoas do mundo, as organizações do mundo, avançam e conquistam espaço de qualquer jeito, fazendo uso de quaisquer artifícios. Com vocês não deve ser assim. Vocês não fazem o que os outros fazem. O seu modelo é outro. Muito bem, né? Várias considerações muito significativas para nós no estudo dessa noite. É importante, né, lembrarmos o seguinte, né, que o evangelho do perdão pela morte de Cristo é o poder de Deus e esse é o bem mais precioso, que Deus em Cristo perdoa todo o pecado e nos salva do castigo eterno. Não tem outro jeito de sermos salvos do pecado e do castigo eterno, exceto o evangelho, que é a boa nova da salvação. Ou seja, a obra de Cristo em nosso favor, o Deus e homem, que faz o que nós não podemos fazer. Ele cumpre por nós os mandamentos e paga os nossos pecados. Ou seja, ele enfrenta a cruz em nosso lugar. E
interessante aqui também as constatações, né? Os destaques. A cruz de Cristo gera humildade. Humildade, né, nos traz uma reflexão sobre muitos aspectos também, né? O que é ser humilde? É reconhecer também, ora, a fragilidade, ora, a incapacidade, né? Os desafios, os problemas, né? Cristo, então, ele deixa a glória dos céus, ou seja, isso fez parte da obra de Cristo, mas agora trazendo para nós, né? Ou seja, isso nos permite, ora, também descansar, como diz o autor do estudo, relaxar, rir de nós mesmos, né? Ora, não pegar tão pesado com nós mesmos, e sabendo que somos dependentes da graça e do amor de Deus em Jesus. Isso nos permite reconhecer as fragilidades e buscar mais a força, né, a bênção de Deus, né, reconhecendo também a nossa incapacidade ou nossa fragilidade diante das situações. Isso vai nos permitir, isso vai nos poupar de muitos sofrimentos também na vida. Nada melhor do que seguir com Jesus enfrentando todas as tribulações. O outro aspecto, né? Então a cruz de Cristo confere significado do nosso sofrimento. Ora, como cristãos teremos sofrimentos, teremos aflições também, teremos que enfrentar o mal no mundo. Então a gente já vê que essa é a teologia da cruz. Diferente da teologia da glória, apregoada por aí, que enchem templos com promessas, como que dizendo assim, em Cristo todos os problemas são resolvidos, né? Ou seja, todas as dificuldades são sanadas, e a gente sabe que não é assim. Todos um dia irão a óbito, todos terão alguma causa no seu óbito, todos os seres humanos é assim, né? A não ser que Deus termine o mundo e nos leve todos daí de uma vez só e que ainda estejamos com saúde. Do contrário, teremos uma causa no atestado do óbito. E assim também no dia a dia da vida. Então nós, como seres humanos, teremos altos e baixos. E aí vemos e reconhecemos com humildade a dependência também de Deus, né? E a necessidade de um fortalecimento continuado na fé, né? Então nós precisamos nos alimentar continuamente na fé em Cristo, ou seja, precisamos ser recarregados na bateria, na palavra, na Santa Ceia, continuamente, então, em Jesus, porque passaremos por aflições, né? Ou seja, passaremos por tribulações. E podemos pensar agora, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, agora as chuvaradas, elas atingem a todos aqui, né? Cristãos e não cristãos. Todos nós vamos enfrentar, ora, uns sofrem mais, outros menos, talvez uns mais dificuldades, outros menos, é a realidade. Eu lembrando aqui de Rondônia, certo? Eu lembro do seu Arno Piper aí, agora a turma lá começa a enfrentar poeira. Seca, né? Chuva só em setembro lá, né, seu Arno? Então, a gente sabe que lá eles vão ter agora dificuldades, desafios, imagina, sem chuva até o mês de setembro. Haverão sofrimentos, dificuldades, eles já sabem disso. E talvez já estão acostumados com esse clima, enfrentam, embora que talvez não seria a expressão mais correta, né? Eles sabem disso, já estão acostumados. Não sei se nós aqui do Sul já nos acostumamos. Será que tem jeito de a gente acostumar com frio, por exemplo, né? Essas nossas instabilidades com relação ao tempo, né? Talvez lá a mesma coisa, né? Talvez lá no norte, né? Talvez eles tenham essa dificuldade também, né? Para enfrentar agora período agora de seca, onde se acumulam, né? Talvez um palmo e meio de pó, dependendo da estrada, o lugar e assim por diante. É uma outra realidade. Mas, enfim, nós todos passaremos por aflições, certo? E agora, o terceiro aspecto destacado aqui, então, pelo autor do estudo, também muito pertinente, então, Jesus, ele também nos propõe um modelo de ação para a nossa vida em sociedade. Ou seja, né, onde nós temos como marca o serviço. E a maioria, a gente pensando aqui no mundo, não quer servir. As pessoas querem ser servidas, né? E Jesus aqui nos desafia a nos pormos na posição de servos. Estarmos sempre prontos e dispostos a servir. E, aliás, eu quero dizer o seguinte, é importante lembrar, em outra parte da Escritura, Deus também nos diz assim, o próprio Jesus diz, né? Que o mais feliz é o dar do que o receber. Mais feliz é poder dar e ajudar alguém do que a gente precisar de ajuda. Mais feliz é a gente poder ajudar, cuidar e servir do que a gente precisar que outros nos sirvam, talvez até para vivermos
ou talvez termos as nossas necessidades, então, supridas no dia a dia da vida. Então, é muito melhor poder servir, né, do que ser servido. E é um lema também, né, para nós, eu acho que é um desafio. Então, nós queremos servir a Deus e ao nosso semelhante na igreja, na família e no mundo, onde estivermos. Então, servir na igreja, servir na família é um privilégio, servir no mundo é um privilégio. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, nós podemos pensar até sobre as questões de denominações religiosas no mundo de hoje. A maioria das denominações, justamente, elas não querem servir a sociedade. Elas querem se servir da sociedade, serem servidas na sociedade, né? Mas não estar disposto a servir na sociedade no contexto, então, que nós vivemos. E isso é um divisor de águas, até pensando em grupos religiosos e pensando em teologia. De acordo com a palavra de Deus, então, nós vemos, né, uma vida a partir da cruz de Cristo, ou seja, temos ensinamentos para nós, e claro, Deus tem as suas promessas de bênçãos e tudo mais, Ele nos abençoa, nos assiste, né, mas as maiores bênçãos nossas estão para nós lá no céu, e Jesus também diz isso, e Deus vai dar de acordo como Ele achar a cada um. Lembrem, as maiores bênçãos estão lá, mas aqui neste mundo também Ele nos abençoa e nos assiste. E queremos ser, como servos de Cristo, coerentes, né, a nossa fé. O autor do estudo até colocou aqui, né? Ou seja, então a minha morte, né, ela não nos permite, a minha morte não lhes permite que vocês tenham uma vida na igreja desconectada da vida fora da igreja. Uma aparência de servo nos domingos e uma atitude opressora e tirana de segunda a sexta. Ou seja, viver a fé, né, ser um servo de Deus na igreja, na família e no mundo. Não só com a Bíblia na mão, ou quando a gente está na igreja, mas no dia a dia, na nossa casa, buscando ser um servo, como homens, como mulheres, pais, filhos, né, servindo também nos propósitos de Deus, né, fazendo a diferença. E com certeza eu digo sempre, é muito bom, vai ser muito bom o dia que Deus nos chamar e levar, que a gente possa fazer falta aqui neste mundo, pela condição de servos que tivemos na igreja, na família e no mundo. É uma pergunta legal para a gente, né? O dia que eu partir daqui, eu vou fazer falta? Falta para quem? Aonde eu vou fazer falta? Você vai fazer alguma falta? Não é questão de as pessoas sentirem falta da gente. É uma questão justamente de importância que nós tivemos, né? No amor a Deus, no amor ao próximo, né? Servindo na igreja, na família e no mundo. Esse é o grande ponto, né? A coerência, né, e o modelo que Jesus propõe, ele próprio é o grande modelo. Além de ser o nosso Salvador, ele é o nosso modelo, né, de serviço, porque ele morreu para nos salvar, certo? Então esse é o caminho. Cada qual dentro das suas vocações, ou seja, com os dons que Deus deu. Então, o caminho da cruz, essa sempre é a melhor opção, que vence, né, que não constrange, né, que sensibiliza, que convence no amor, com atitudes individuais na vocação de cada um, e para a nossa ação coletiva como igreja. Então, que Deus abençoe a nós também como igreja, que seja uma marca, uma igreja que serve, primeiro ao propósito de salvação. Talvez muitos vão pensar apenas pensando em questões, em obras sociais, né? Mas lembremos que a grande obra da igreja, em primeiro lugar, é o Evangelho, o levar a boa nova da salvação. Em palavras, sim, e depois também em atitudes, onde estivermos. Esse é o desafio continuado. Tá ok? Então, também destaco aqui, como filhos da luz, como povo da cruz, nós temos, então, como marca a cruz de Cristo, né? A marca da cruz demanda que sigamos, né, a proposta de adesão voluntária, pacífica, espontânea, né? Ou seja, servindo dentro daquilo que Deus coloca, né, a nós, né? Ou seja, Cristo é o modelo. E aí temos alguns textos para pensarmos um pouco mais sobre isso. Isaías 53, por exemplo. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Isaías, um texto escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, texto profético, né, que fala justamente sobre Cristo, a sua obra.
né? Inclusive aqui o tempo é passado, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, e a obra aconteceria. Então Jesus, ou seja, ele foi rejeitado, o tempo é o passado, né? A história que é contada, né, profeticamente já no tempo passado, ou seja, era algo certo e realizado, que seria realizado, tão certo que já aqui o tempo é passado. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, né? Ou seja, ele foi condenado, preso, condenado, morto, né? Ou seja, ele fez tudo por nós. Ou seja, o meu servo, diz Deus, ele não tinha pecado. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Aqui sim fala no tempo futuro e aponta, ou seja, é o servo de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Filipenses capítulo 2 também fala e destaca justamente a humildade de Cristo e o serviço, o servir de Jesus. Filipenses capítulo 2, né, do versículo 1 ao versículo de número 9. Eu convido a Luísa até para reler para nós, então, esse texto tão bonito, tão importante, né, que é muito oportuno dentro do nosso estudo, então, de hoje. Tenha bondade, Luísa. Filipenses 2, 1 a 9. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor deles anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus, até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Ok, muito bem, é do versículo 1 ao 9, né? Mas o 10 também e o 11, Luísa, tenha bondade. Para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caem de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, então, de Deus, o Pai. Certo? Ou seja, Jesus Cristo, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Agora, refletindo, como a vida e morte de Jesus, como sacrifício substitutivo, afeta seu entendimento do reino de Deus? Bom, isso, eu poderia mudar a pergunta. Por exemplo, o que você ouviu até agora muda alguma coisa? Ou você é fortalecido já em conceitos que você tem? Ou muda alguma coisa? Faz diferença para você, então, as palavras, o estudo dessa noite? Bom, então a gente vê que os mais importantes para Deus são os que mais servem. Os que mais servem aonde? Bom, Jesus já fez, para a salvação já fez tudo. Esse assunto é resolvido. Somos filhos e povo de Deus. Agora, motivados no amor, né, e na graça de Deus, queremos viver uma vida de serviço a Deus. E sabemos que os mais importantes são aqueles que mais servem. O quanto você e eu servimos, com a vida, tempo, dons e bens. Podemos melhorar? Você pode melhorar? Pensemos na igreja, pensemos na família que Deus deu e no mundo que nós vivemos. O ideal é nós servirmos no mundo, claro, dentro dos dons, profissões, onde estivermos, certo? Deus quer nós espalhados pelo mundo. Mas no outro aspecto, né, servirmos a partir da igreja, para que também nós possamos testemunhar, né, a partir da fé. Mas é claro, nós testemunhamos e servimos aonde estivermos, né? E isso é muito bom, é muito importante. Tenho agora mais algumas questões aqui. Você também tem buscado estar em alguma posição de destaque no seu caminhar e servir a Jesus? Que reflexão, que atitude cristã você precisa tomar hoje com relação a essa forma de viver?
Bom, a gente vê por vezes no mundo, né, disputas, por exemplo, em empresas, em grupos, talvez escolas e outros por posições de liderança e autoridade. Há pessoas que são obcecadas por isso. E não é diferente na igreja, ou seja, tem pessoas que são obcecadas, né, justamente por ocuparem cargos, mas não pelo fato simplesmente de servir, mas justamente pensando em posição de destaque de alguma forma, certo? Agora, ocupar cargos, bom, alguém precisa ocupar sempre cargos, isso é importante, mas é importante lembrarmos também que a marca deve estar justamente no serviço, né, a partir justamente das posições. Por que eu quero ocupar essa ou aquela função? Por que eu gostaria de ocupar esse ou aquele espaço? Meu objetivo qual é realmente? Né? E, bom, a partir do que Jesus diz, acho que nós temos claras as questões. Mas a gente vê que no mundo existe luta por poder, autoridade. E a gente sabe que dentro da fragilidade humana o risco é também haverem problemas com relação a isso, né? E pessoas terem dificuldades com relação a isso, também dentro da igreja. Também na sociedade, aonde forem. E pessoas, por vezes, em empresas, são capazes de fazer tudo, talvez pisando em pessoas, humilhando, desprezando, para ocuparem, né, funções, né, e cargos. Não justamente pelo servir, mas com interesses, né, dentro dos seus propósitos, né, o simples fato, o simples prazer, talvez, de exercerem autoridade sobre outras pessoas. Bom, que o servir seja a nossa marca, onde estivermos, quer ocupemos posições de destaque ou não, que a marca, a exemplo de Jesus, seja justamente o servir a Deus sobre tudo e ao próximo, então, como a nós mesmos. Conclusão do estudo, então, dessa noite, Luíse? O sacrifício substitutivo de Cristo e sua implicação para a nossa vida é a mensagem principal do texto e é também a promessa mais pura e bela que Deus fez e cumpriu. Todo o amor verdadeiro é assim, se pararmos para pensar. É assim que casais se amam, que pais amam seus filhos, é assim que ama quem perdoa alguém. Todo amor sincero é, no fundo, um sacrifício que substitui, é um assumir a conta, é um sofrer pelo outro. Foi exatamente isso que Deus fez com a cruz de Cristo. E não apenas por alguém em especial, mas por todos nós. Que exemplo de Jesus, né? Então ele assumiu a conta, ele sofreu pela humanidade, por cada um de nós. Né? E esse é o desafio, né, dos casais que se amam, dos pais e filhos, né? E, enfim, de nós todos também na igreja, na família e no mundo. Onde estivermos, assumir a conta, sofrer pelo outro, ser um instrumento de Deus diante do outro. Então, o servir é a marca do povo de Deus. Por quê? Porque a partir de Jesus nós vivemos o serviço. Ou seja, servir é refletir também, né, a graça e o amor de Deus em Jesus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E a partir do serviço de Cristo, nós realmente sabemos o que é o servir, motivados no seu amor e na sua graça. Por vezes, no servir, colocamos, talvez nós não olhamos como um privilégio, muitas vezes. Talvez muitas vezes olhamos como um castigo, como que se a gente estivesse levando o mundo nas costas. Talvez, às vezes, até dentro de casa. Às vezes pode ser em tarefas, em funções familiares e assim por diante. Mas lembremos, é um privilégio poder servir. E como é bom poder servir e, a partir do amor, deixar as marcas aonde estivermos. E que nós, um dia, possamos fazer muita falta, né? Como pessoas fazem muita falta. E eu sou sincero com vocês, também como pastor, quando eu olho para a igreja e os desafios que ela tem, que Deus guarde e abençoe todos aqueles que servem muito no amor, e que Deus conceda muitos anos a esses servos, pois a igreja precisa justamente desse serviço, desses homens e mulheres de Deus, em qualquer lugar. A gente sabe onde estão, né? Deus precisa desses servos fiéis. Também, em muitos momentos, já pensei assim, puxa, por que Deus não leva todos os cristãos de uma só vez para o céu? O céu é muito melhor. Sim, mas e o que seria do mundo se Deus já levasse todos os cristãos aqui da terra? O que seria do mundo? O mundo estaria perdido, né? Certo? Então Deus quer usar,
né, os cristãos a partir desse mundo. Ele teria que começar, sem os cristãos aqui, enviando os anjos para anunciar novamente, né, ou para anunciarem o evangelho. Mas, enfim, claro que Deus daria um jeito, né, a gente sabe disso, mas Deus quer contar conosco. E isso é maravilhoso. Isso é bom. Então, que nós possamos ver o privilégio que é o servir a Deus e servir ao próximo, na igreja, na família e no mundo. Que você possa estar sempre à frente, no amor e na graça de Deus, para servir. Então, queremos, neste momento, concluirmos o nosso estudo desta noite, estudo que foi escrito pelo pastor Laerte Tardelli Foz, que está hoje em San Diego, Califórnia, Estados Unidos, pastor da IELP, que hoje serve, então, ou seja, na época do estudo, servia, né? Não sei se hoje ainda está lá, mas que serve a Lutheran Church Missouri Sínodo, então nos Estados Unidos, que é a igreja luterana, a nossa igreja, lá nos Estados Unidos. Então nós queremos falar com Deus, então, em oração. Convido a Luíse para nos dirigir a Deus, então, em oração. Amado Pai, o Senhor sabe o quanto temos dificuldades de compreender e de valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Perdão, Senhor. Precisamos da cruz de Jesus. Pedimos que o Espírito Santo nos mantenha firmes nessa vida cruciforme a qual nos chamaste. Uma vida que rejeita os lugares de destaque e se alegra em servir e se relacionar com as pessoas, com submissão e amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Passo aí nesse momento alguns avisos aí de vosso interesse, né, e da congregação. Bom, nós teremos então amanhã à tarde, 14h30, né, reunião do departamento de servas aqui na congregação. Amanhã à noite, 19h30, reunião da diretoria e pastor, né, em Teutônia. Estarei então como conselheiro lá participando, e o líder leigo também, senhor Jairo Herley, estaremos juntos lá nesse momento. Então é como diz, uma reunião de prestação de contas e acerto, e também que faz parte de um caminho de despedida quando o pastor sai de uma paróquia então para outra. Lembrando que o culto e a desinstalação dele será no domingo de noite, então às 19h30, então em Teutônia. Quanto demais programações aqui da congregação, nós temos na sexta-feira de noite, reunião da diretoria da congregação, às 19h30. No sábado, teremos às 13h30, às 15h30, instrução de confirmandos, primeiro e segundo anos e Juventude Mirim. Às 16h30 também teremos reunião dos professores e auxiliares da escola dominical. Às 17 horas, teremos então instrução de adultos. 18 horas, culto da festa da colheita. Com festa da colheita, culto de gratidão pelas bênçãos. No sábado, aqui então, às 18 horas, e também no domingo de manhã, então às 9 horas, aqui na nossa congregação. Às 10h30, no domingo, será então em Forquetinha, na congregação Concórdia. Todos cultos com festa da colheita. E desafiamos a todos a trazerem amostras das bênçãos e colocarem em torno do altar, ou representarem o seu ofício, a profissão. Vai trazer um jaleco, uma ferramenta, alguma coisa importante para vocês e que marque e destaque a profissão, o ofício, a forma pela qual Deus te concede a colheita de bênçãos. Antigamente a maioria eram agricultores, então colocavam produtos da terra. Como hoje temos diversas profissões na congregação, desafio vocês a representarem a profissão diante do altar. Não deixem de fazê-lo. Gostaria de ver o altar da congregação Cristo, ou seja, o entorno do altar, cheios de amostras de bênçãos e profissões representadas, onde o povo vai até diante do altar e diz: ó Deus, obrigado pela colheita de bênçãos que recebemos então de tua mão. Então esses são, né, os avisos que temos aí para vocês. Também convidamos a todos para o próximo estudo bíblico. O próximo estudo vai ser no dia 26, à noite, 19h30, também numa live aqui pelo Facebook, à noite, né? Daqui a 2 semanas. Então todos convidados para mais um estudo bíblico, mais uma live, então aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul, né? Sigam com Jesus e sigam bem na graça e no amor de Deus em Jesus Cristo. Queremos, nesse momento, assim, nos despedir cantando o hino 140 do Inário Louvai ao Senhor. É Deus que terra e céu fizeste. E assim nos despedimos. Esse hino também é uma oração, né? Um testemunho também, é uma oração
E nós finalizamos, então, nessa noite, cantando este hino 140, então, do Inário, Louvai ao Senhor. Deus que terra e céu fizeste. Agradecemos a presença de todos, sintam-se todos abraçados nesse momento, e vamos com Jesus e vamos bem. Deus que terra e céu fizeste, breve fulgor, tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, dá, Senhor, que descansando nós durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer,